quem foi, na opinião de vocês, nessa era, quem está sendo, nessa era Abel Ferreira, o jogador mais importante do Palmeiras, né, na era Abel? Então nós temos os 8 nomes aí: o Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano. Mauro, qual desses 8? Ou se você quiser trazer algum nome fora dos 8, fica à vontade também. O mais importante é o Rony. Tudo que ele representa, né? Que a gente falava há pouquinho. Não estou dizendo que é o melhor, não diria que é o melhor do time, inclusive. Mas ele tem sido de uma importância em construção de jogadas, nos gols marcados, os gols feitos. Na própria recuperação, você fala, cara, o Rony era meme até virada de outubro, né? Quando ele marcou o seu primeiro gol num 5-0 contra o Bolívar no final do jogo, né? Que até ele fazia assim, que normal, todo mundo, gol do Rony, ele vai ter gol do Rony, era sacanagem, e virou, né? E tá virando. Então, assim, eu acho que o mais importante é o Rony. É o melhor? Não necessariamente. O Gomes tendo muito bem. Eu gosto muito do Danilo, acho que é um jogador que qualifica muito a equipe, mas eu acho que, respondendo objetivamente à questão mais importante, de fato é o Rony, até por tudo aquilo que representa, por tudo aquilo que foi investido. De novo, não dá para dizer, não é culpa dele, ou é mérito dele, mas assim, se cobra dele, porque fala, cara, assim, barato isso não foi, né? Mas assim, o custo-benefício dele agora é muito bom. Antes era quase um custo-benefício de Carlos Eduardo, mas o Carlos Eduardo se sabia que era um péssimo negócio desde o início, absolutamente gratuito estar falando dele, porque não foi gratuita a contratação dele. A culpa não é dele, é a culpa de todo o enrosco Palmeiras que fez aquilo. Mas enfim. E o Rony agora está rendendo, então acho que é o cara mais importante mesmo. Aqui, ó, de largada do chat: Antônio Rodrigues, Rony, o Anderson Souza, Gustavo Gomes, Renato Guimarães, Rony, Augusto, Rony, Wanderson Gomes, Wanderson Alexandre, Gustavo Gomes, João Ricardo, Rony ou Gnabry, o tempo dirá. Sempre tem um Zé Graça, né? Sempre tem um Zé Graça. Maravilhoso. O Caio Angelino, importante, menino, mais regular, Gomes. Mas são os nomes aqui. O Rony e Gustavo Gomes estão prevalecendo até agora no chat. Para você, Formiga, qual é o jogador mais importante nessa era Abel Ferreira? Cara, eu acho que é o Rony, ele é o símbolo, porque assim, o Gustavo Gomes já era bom antes, durante e depois. Não tem muita mudança. O Everton já era importante antes, durante, depois. Acho que Scarpa e Veiga poderiam entrar aí. O Luiz Adriano ficou aí pelo menos, acho que 8 jogos fora, né, com o Abel, assim, passou um período machucado. Acho que o Danilo é uma boa surpresa. O menino já era um cara falado antes. Mas eu acho que o cara que era, se você fosse olhar o símbolo, o Palmeiras chegou a ser ridicularizado na temporada, assim como o Rony. E hoje o Palmeiras é exaltado, assim como o Rony, que até teve a brincadeira lá do gol, o Felipe Melo falando gol do Rei da América e tal. Eu acho que isso é muito emblemático, porque é o grande símbolo da recuperação, da eficiência desse Palmeiras mais intenso, mais vertical, mais veloz, que sabe enxergar os espaços, explorar esses espaços, que não precisa ser genial, mas basta ser eficiente. Eu acho que o Rony representa muito esse trabalho do Abel aí, então eu voto no Rony, eu tô com o Mauro nessa. E você, Pretzel, vai dar unanimidade aqui ou vai citar outro nome? Não, eu vou ficar com o Gustavo Gomes. Acho que ele começa pela liderança, começa pelo sistema defensivo. Eu destacaria também o Everton, viu? Quando o Everton chegou no Palmeiras, eu imaginava que ele poderia ser o terceiro goleiro, atrás na época do Praz e do Jailson. E o Everton como uma terceira opção. E se eu não estou enganado, até o Roger Machado fez isso. Colocou o Everton como um terceiro, respeitando o Jailson titular e o Praz como reserva. E o Everton realmente engoliu os dois. Hoje é goleiro de seleção brasileira, estará na Copa do Mundo do Qatar, se não houver nenhuma grande surpresa. Então o Everton espetacular, mas eu acho que a liderança, o potencial e também a regularidade do Gustavo Gomes foram fundamentais e tem sido fundamental a presença dele. Então eu fico com o Paraguai. Aliás, sobre o Everton que você citou, o Lucas Tertuliano, que com certeza não é palmeirense, porque ele se refere ao Palmeiras como porcada, ele coloca aqui: se o Everton não salva a porcada naquele começo de jogo contra o River, seria outra história. Não só ali contra o River, né? Contra o Libertad também, o Everton foi importante com uma defesa chave ali no início, apesar de ter falhado do Paraguai, é verdade, mas boa menção feita aí pelo Pretzel. Então, ô Jorge, Rony, 2 votos e o Pretzel votando no Gustavo Gomes. Diga. Se aquela bola entra, mestre, o rumo do jogo seria totalmente diferente. Ali, o River começou em cima do Palmeiras. Seria um gol aos 5 minutos. O rumo do jogo seria... Então o Everton foi espetacular naquele momento. Sem dúvida, sem dúvida. Era muito justa, foi muito justa a menção.